Olá a todos, espero que apesar do Bitcoin ter perdido os 90 mil dólares hoje, vocês estejam razoavelmente seguros e bem. No vídeo de hoje eu quero falar bastante sobre quais são os drivers, quais são as forças que estão fazendo com que o Bitcoin tenha esse desempenho, especificamente nas últimas semanas. O desempenho do preço do Bitcoin está muito correlacionado ao cenário macro, que está um caos completo, né? Eu até abri falando sobre isso especificamente hoje, né? Como tudo tava no vermelho, menos o que a gente não queria. E é esse carinha aqui, especificamente, que é o carinha que a gente tem que mais ficar atento nos próximos dias, tá? Nós temos também divulgação de dados importantes amanhã e na quarta-feira relacionado ao mercado dos Estados Unidos. Isso também vai ajudar a gente a entender um pouquinho do que tá acontecendo, mas especificamente eu acho que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já vi, já tentei gravar ele umas 4 vezes, mas existem muitos dados conflitantes, né? Nós temos especificamente, olhando para os fundamentos do Bitcoin, questões muito legais e muito positivas, mas ao mesmo tempo nós temos um cenário macro extremamente desafiador por diversas óticas, assim, e coisas que nunca aconteceram e estão acontecendo. Então, isso faz com que a gente tenha duas forças que vão em direções opostas, mas que, ao mesmo tempo, o Bitcoin está correlacionado com esses cenários macro e tá, de fato, assim, o preço está reagindo de forma instantânea a esses acontecimentos. Então, a gente precisa olhar para eles também. Infelizmente, a gente não pode só olhar para dentro do mercado cripto, só para esses fundamentos que estão bons de fato, mas a gente tem um ativo aí de mais de 1 trilhão, né? 2 trilhões ali quase. Market cap, agora nem sei quanto tá, mas acho que tá acima ainda de 2 trilhões, então ele vai reagir com o mercado macro. Então, bora olhar o que tá acontecendo com o Bitcoin, tá certo? E o que enfim, eu especificamente tô pensando e esperando para as próximas semanas. Quero saber também o que vocês estão esperando, o que acham dessa análise. Quero começar sendo 100% sincera e transparente com vocês. Na semana passada eu achei que o mercado ia azedar um pouquinho e eu fiz uma venda. Hoje até contei para um amigo meu que está no mercado também, aí há 10 anos especificamente, ele quase me xingou, me bateu, me espancou, mas o que aconteceu? A gente já tinha testado especificamente, né, esses níveis aqui várias vezes, né? Então, ó, quando a gente considera mais ou menos aqui, né, tinha testado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? E o que acontecia? Nessas vezes aqui, ó, quando o Bitcoin chegava nesses níveis de preço, ele encontrava muita liquidez e muitas ordens de compra e prau, subia bem rapidamente. Aqui a mesma coisa, chegava aqui, prau, subia bem rapidamente. As outras vezes estava chegando, essa força já era exaurida, né? Então a gente até vê aqui nos volumes de negociação, né? Os candles vermelhos tinham muito mais volume do que os candles verdes, né? Então, para mim ficou claro que a hora que chegasse ali não ia mais conseguir segurar, então eu decidi fazer uma vendinha, tá? Então, quero deixar isso bem claro para vocês, isso não muda nada da minha tese, mas nesse momento as coisas macro, assim, estão um pouco estranhas para mim e eu fiz essa decisão para ficar um pouco mais confortável, digamos assim, tá? Principalmente por conta, então, desses cenários macros. Mas o que é o aspecto macro que tá incomodando todo mundo, gente? É esse senhorzinho aqui que desde o início do ano, né? Desde, na verdade, do final do ano passado, principalmente quando o Fed disse pra gente assim: sabe a inflação? Sabe a inflação que lá na pandemia a gente falou que era só transitória e que nem era um problema e que na verdade virou um super problema gigantesco, a gente teve que aumentar os juros incrivelmente na melhor velocidade da história. E aí a gente começou a falar que ia ser só transitório, não era um problema, depois virou um problema transitório. E aí tava tudo sob controle. E aí no fim de dezembro ele falou assim: então, talvez não tá muito sob controle, não. A gente não vai conseguir ter muito corte de juros em 2025. O mercado azedou quando ele fez esse discurso, mas na semana passada azedou novamente, né, nessa perspectiva semanal, digamos, e diária, porque os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos vieram super, super, super fortes. E a gente começou com o pessoal, inclusive, dizendo que nem corte mais ia ter. Isso azedou mais o mercado, né? Então, cada vez que esse senhorzinho tem uma força, os outros ativos tendem a performar ruim, né? Então, a gente até pode ver aqui, dia 7, ó, nesse candlezinho verde, Bitcoin no dia 7, olha só, né? Então, cada vez que a gente tem esses dados macroeconômicos mostrando força lá fora e os títulos de longo prazo sobem, assim como o DXY, né, que indica a força do dólar. E para piorar,
tudo, nós também temos o petróleo subindo, né? O petróleo vinha caindo e ajudando no controlar a inflação desde o final ali da pandemia, né? Então aqui, ó, opa, na verdade, desde 2022, né? Isso aqui ajuda muita gente a controlar a inflação. E, inclusive, no Brasil, a gente já tá com uma defasagem bem grande em relação ao petróleo. E aí, ou tu quebra a Petrobras, ou tu aumenta o preço, né? Da gasolina. E aí, vai deixar a situação brasileira ainda mais complicada. Mas não vamos falar do Brasil, não, porque é caos demais. Vamos ficar aqui no Bitcoin no cenário macro global, tá certo? Então, vinha caindo, ajudando a não ter uma pressão inflacionária tão grande, mas começou a subir. Quanto mais também esse senhorzinho sobe, maior é a questão inflacionária. E aí, a gente tem que entender um pouquinho aqui de macroeconomia, né? O que acontece? O Banco Central, gente, ele tem basicamente uma ferramenta, só uma ferramenta, para controlar a inflação ou a chance de recessão de um país. E essa ferramenta é a nossa querida taxa de juros, né? Então, quando a economia parece que tá ali meio fraca, mostrando uns sinais de recessão, o Fed precisa cortar a taxa de juros para incentivar o crédito, incentivar a atividade econômica. Quando a atividade econômica está muito forte, a chance da inflação também está muito forte. Lembrando que a meta era 2%, a gente não conseguiu chegar lá. E o Fed já se pronunciou dizendo que nem acha que vai acontecer em 2025, nem em 2026, acho que só em 2027. Tem chance de chegar lá, talvez nunca chegue, né? Porque talvez a gente atinja um novo patamar depois das questões da pandemia. Mas basicamente, né, nesse cenário de inflação, o Fed precisa segurar a taxa de juros, idealmente cortar, mas ele já não pode cortar nesse momento, porque a gente acabou de sair de um monte de corte. E tem uma situação, além disso, mais complicada, que é, cada vez que o Fed ele faz o corte na taxa de juros, o governo dos Estados Unidos também se lasca. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos também paga os juros dessa dívida, né? Então, basicamente, esse tesouro do governo dos Estados Unidos é a galera emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos. E o governo precisa honrar com esses juros, né? E o que aconteceu? No ano passado, né, as despesas, assim, e por conta do aumento na taxa de juros, aumentou mais de 34% as despesas para pagar esses juros da dívida, né? E superamos em 2024 o dinheiro usado para pagar esses juros superou em 2024 gastos, né, com o sistema médico, né, digamos assim, os gastos relacionados à medicina e também relacionados à defesa, tá? Então, nós tivemos tá aqui, ó, essa vermelhinha, né? Nós tivemos essa subida ali muito grande. Então, se o governo dos Estados Unidos se o Banco Central, desculpa, ele usa essa questão, ele usa o aumento da corte de juros para conter a inflação, ele faz com que os gastos do governo aumentem muito. E aí, ferrou, porque daí a gente tem que cobrar mais impostos, mas já tá cobrando imposto demais, e a dívida já tá muito cara, e a gente entra num ciclo meio que sem fim, e entramos, inclusive, numa coisa chamada regime de dominância fiscal. Regime de dominância fiscal é um tema que vocês vão ouvir falar muito, inclusive, junto com debasement trade, eu acho que é um dos grandes tópicos do mercado financeiro tradicional macro, né? Debasement trade significa o trade relacionado à desvalorização da moeda e regime de dominância fiscal é quando as políticas, né, monetárias, essa questão especificamente do corte na taxa de juros, não conseguem mais ter efeito porque os gastos são muito grandes. Então, os gastos são tão grandes que não importa se você corte ou não os juros, nada vai acontecer, né? Então existe essa discussão ali relacionado a essa possibilidade de entrar em regime de dominância fiscal no Brasil mais ainda, mas nos Estados Unidos também. E aí, além disso, entra numa outra questão que é quem vai comprar essa dívida, né? Se fica cada vez maior, a chance do governo dos Estados Unidos nem conseguir pagar essa dívida fica maior, e aí ninguém mais quer emprestar dinheiro para eles, então precisa aumentar ainda mais os juros para que essas pessoas falem: ah, então tá bom, tá pagando mais em juros, eu aceito o risco do calote que vai aumentando, né? Então é uma situação bem complexa. E somado a isso, nós temos outros fatores de complexidade, que é tudo subiu muito em 2024, né? E aqui é um aspecto que eu até li na newsletter da Lyn Alden, tá, gente? Quero até falar uma coisa para vocês. Especificamente, nessas últimas semanas, né, as coisas têm ficado bem caóticas, né? Eu tenho falado pra vocês que a única certeza, volatilidade e caos, eu tô lendo muita coisa pra tentar me ambientar. Inclusive, não tô fazendo mais nada também, né? No sentido, tipo, nesse momento do mercado,
eu não quero mais operar, porque eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, especificamente, nos últimos dias, eu li duas coisas que eu acho que também vale a pena vocês olharem com bastante cuidado, tá? Especificamente, esse artigo da Lynn Alden, tá? Sobre dominância fiscal. É quase um livro, tá, gente? É um artigo gigantesco, mas vale bastante a pena. E a segunda coisa que eu li, e aí eu até vou deixar grifado para vocês, é esse memorando do Howard Marks, tá? Que é um investidor, assim, absurdamente incrível, né? E especificamente em janeiro completa 25 anos que ele escreveu o memorando dizendo que ele achava que o mercado de tecnologia estava numa bolha, né? E aí ele publicou esse memorando analisando se estamos, digamos, né, numa nova bolha das ações, especificamente das incríveis sete, né? Que é Apple, Google, Nvidia e etc, né? Eu li também esse artigo e acho que tem algumas coisas que são muito, muito, muito legais pra gente saber. Eu vou deixar depois isso aqui, eu vou deixar, o link já tá, na verdade, na minha biblioteca, né? Então já compartilhei com vocês algumas vezes esse link, mas aqui o link do artigo original já tá na minha biblioteca, mas eu vou deixar também o PDF, tá? Então já tá aqui, ó, vocês conseguem ver, mas eu também vou deixar o PDF com as minhas anotações ali para quem quiser ler, digamos, fazer uma leitura dinâmica mais rápida, né? Mas aí qual que é o ponto que deixa tudo mais complicado, né? É essa questão de, tipo, será que a gente tá próximo de uma bolha do mercado de tecnologia, já que tudo subiu muito, né? E aí ele traz alguns dados, assim, que são preocupantes, né, em certo sentido, que é como, na verdade, essas 7 ações, elas têm uma dominância muito grande no SP500, elas subiram muito, e assim, a gente nunca teve uma dominância tão grande de market cap quanto o que está acontecendo agora. Ele define essa questão de bolha, né? Ele fala que mais do que dados quantitativos, é um comportamento, é um estado de mente, na verdade, que o pessoal entra, né? Ele cita, na verdade, o que isso significa, né? Então, esse estado irracional de exuberância, é o pessoal acreditar e adorar, né, algumas ações, a questão do FOMO tomando todo mundo, né? Então, tipo, tu não quer ficar fora, não quer ficar fora. E a crença, né, de que não existe preço alto demais, que eu acho que no mercado cripto a gente sofre bastante disso, tá? E aí, alguns highlights especificamente em relação às ações que eu quero citar para vocês aqui, então, de novo, tá? Vou deixar o link de tudo para vocês. Aqui ele cita também, né, que tipo, o maior risco é quando, tipo, existe alguma coisa num pedestal de popularidade, que acho que o Bitcoin está, em certo sentido, nesse momento, né? E aí todo mundo assume, né, que as expectativas são muito altas, que o preço vai subir, e ali é onde o grande estrago é feito, né? E aí, o que eles citam também, que eu acho que é bem interessante, outras duas coisas, né? Uma aqui, que é o maior risco, é achar que não tem risco, né? Eu acho que esse é um aspecto interessante. E aí ele cita, né, que antes do ano passado, antes dos últimos 2 anos, na verdade, né, ali na época da pandemia, nunca o SP500 subiu por 2 anos seguidos mais do que 20%, né? Então, nunca aconteceu de, caso o SP500 tivesse subido mais de 20% 2 anos seguidos, ele não caísse no ano subsequente, né? E caísse por 2 anos no ano subsequente. E que isso só aconteceu durante a época da pandemia, mas que isso é uma questão de cautela bem grande, né? E aí, se a gente olha especificamente na performance, vamos olhar aqui na performance desses últimos 2 anos, né? Então, assim, nunca aconteceu, né, de 2 anos seguidos 20 sem uma queda. Olha aqui, deixa eu pensar, aqui parece que teve também, né? Ah, não, tô olhando errado, tô olhando no Rus. Aqui, boa, aqui, agora acertei. Então nunca teve, né, 2 anos subsequentes sem ter 2 anos de queda. Então aqui, 2 subsequentes, queda. Acho que teve, enfim, vários outros momentos isso, né? E aí nós tivemos especificamente aqui, né, também 2 anos, claro que teve esse 18 no meio, mas aí teve só um de queda, né? E aqui nós tivemos especificamente Opa, gente, tô mostrando errado. Aqui, né? Então ele fala, nunca teve 2 anos subsequentes com mais de 20% sem que o próximo fosse queda, né? E ele cita a não ser esse ano de pandemia, né? Mas nós também tivemos uma performance de mais de 20% nos últimos 2 anos, né? 2023 fechou com 26%, 2024 fechou com 25%.
de performance, né? Então, assim, subiu muito, gente. Subiu muito, né? As quedas atuais aqui, eu acho que é legal a gente fazer um exercício de zoom out, né? Aqui a gente tá no gráfico diário do Bitcoin, e aí pode parecer um pouco feio as coisas, né? Mas talvez seja feio, porque a nossa ganância também, ela é muito grande. Mas o que acontece se a gente olhar em outros time frames? Primeiro vamos olhar aqui no diário pro Bitcoin, né? Feio. Diário aqui pro SP500. Hoje teve um candlezinho mais bonitinho, né? Mas ainda assim, tá ali no patamares, acho que também, especificamente se a gente considerar essa mínima aqui de outubro, mais ou menos, né? Nasdaq. Nasdaq teve um candlezinho um pouco pior, né? Tava até tentando traçar algumas coisas aqui, mas também em queda. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Dow Jones, né? Então, todos os três ali em queda, especificamente, Dow Jones teve esse desempenho aqui bem pior, mas hoje também teve um candle positivo. Mas o que acontece, gente, se a gente dá um zoom out nisso aqui? Um zoom out, vou até tirar isso aqui. Um zoom out, gente. Tipo, considerando, né, desde 2023, assim, tá lindo, né? Continua extremamente bonito. E a mesma coisa acontece, a gente dá um zoom out no Bitcoin. Tá certo, meus queridos? Olha só. Zoom out. Né? Tá super, assim, positivo, digamos, né? A gente nem teve uma formação, por exemplo, aqui, né? A gente teve aqui mais ou menos uma formação mais bearish, né? Mas aqui especificamente a gente ainda não tem nada. E se a gente olha no mensal, então, né? Tem esse movimento aqui acontecendo, mas ainda assim não é o final do mundo. Mas claro que uma coisa que é inegável, gente, subiu muito. Subiu muito, e quando sobe muito, né, as coisas tendem a ter uma reversão, uma consolidação ali no mercado. E quando a gente tem, então, um somado, né, essas questões de acontecimentos macro, um tanto quanto complicados, somados a essas questões de muita alta, as coisas ficam um pouco complicadas, né? Porém, existe, eu acho que um aspecto interessante, que é o aspecto de que com esse aumento na taxa de juros, né, ele também significa no final do dia uma questão de depreciação da moeda fiduciária. E aí no longo prazo, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Tu vai ter que comprar ativos de proteção, né? E, inclusive, tem um dado bem interessante aqui, né, como o ouro teve uma performance muito, muito boa nas últimas 2 décadas, né? Que eu acho que é um pouco dessa questão desse debasement trade ficando cada vez mais popular, né? Com, inclusive, vários bancos centrais comprando muito ouro, né? Então, é interessante que os ETFs de ouro, por exemplo, não tiveram uma performance tão boa, mas a compra do Bitcoin pelos bancos centrais, sim, né? O que talvez a gente até veja acontecer isso no Bitcoin, né? Então, talvez a gente não veja os ETFs performando tão bem, mas bancos centrais comprando. Essa é uma possibilidade de acontecer, né? E aí, um outro aspecto interessante, né, que eu acho que enquanto a gente teve esse aumento da inflação, né, o que aconteceu muito foi que o pessoal foi para os ativos como o Bitcoin, foi para as ações, né? Nesse momento em que a gente tem inflação elevada, você precisa buscar alguma alternativa, né? E aí talvez você não confie mais no títulos e o pessoal tá indo para Bitcoin, né? Então, é um cenário um pouco novo também que está se formando, né? Mas eu quero mostrar algumas outras coisas adicionais da perspectiva do Bitcoin, especificamente, né? Nós temos muitos dados muito bons, né? Então, nós tivemos no dia 10, especificamente o estado de New Hampshire, ganhando, né, na verdade, também uma proposta de lei relacionada às estratégias de Bitcoin. Nova Dakota também, né, se tornando um quinto estado americano com um projeto de lei submetido para a criação das reservas. Essa semana, talvez, nós tenhamos, né, o início do debate de 2 reservas estratégicas também em Bitcoin relacionados aos Estados Unidos. A Rússia prendeu ali também mais uns Bitcoins relacionados a uma questão de um crime que teve lá, né? Aqui, o Quênia vai legalizar as criptomoedas depois de alguns anos, né, em que em que o ativo estava ilegal lá. Hoje, especificamente, a MicroStrategy já anunciou novas compras, a Semler também anunciou novas compras e nós tivemos, né,
a VolatilShares fazendo uma atualização em relação aos ETFs, né? Quando a gente olha especificamente para a semana passada, teve alguns acontecimentos ali bem interessantes. O Salvador comprou 17 bitcoins, aumentou, melhorou também o DCA dele, né? Então, o número de bitcoins pelos países também acabou crescendo, né? Ali, quando a gente considera essa diferença de uma semana, né? Nós tivemos também a nomeação na comissão ali de futuros, de commodities, né? Uma pessoa pró-Bitcoin. Nós também tivemos o secretário do Tesouro, né? Anunciando que tem 500 mil dólares em Bitcoin. Semana passada foi muito curiosa para os ETFs, né? Porque, olha isso, a gente teve entradas muito fortes de dinheiro, tá vendo? Então, em um dia foi 900 milhões, no outro dia foi 980 milhões, né? É quase tipo all-time high, teve 1, 2, 3 dias só que teve mais do que isso, né? Basicamente nos últimos meses. Mas nós também tivemos, por exemplo, uma saída bem grande, né? De 500 milhões, que quase foi também uma das maiores saídas. Isso aqui, gente, pra mim indica só uma coisa. Tá todo mundo meio perdido, tá todo mundo meio cada um indo pra um lado. Tem gente que tá tentando diminuir a exposição, tem gente que tá tentando aumentar a exposição. Também isso depende muito, né? Se você aumentou a sua exposição em 100k, se você tá comprado desde 15k, né? Isso vai definir muitas coisas. Mas essa semana passada, assim, claro que o acumulado da semana tá positivo. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Mas a gente teve, assim, máximas de entrada e máximas de saída, indicando que tá todo mundo meio maluco, né? Além disso, nós tivemos, né, alguns dados interessantes sendo divulgados da Bitwise. A Bitwise, ela fez um survey com os advisors ali, né, e teve alguns insights interessantes. Então, 22% desses advisors, né, reportaram que fizeram alguma alocação, isso é o dobro do ano passado, né? E esses advisors, 56% deles, né? Cadê? Não era essa noticiazinha aqui. Aqui, 99% dos investidores que fizeram alguma 99%, gente, pelo amor de Deus. Parece meio errado isso aqui, né? Mas é o que tá escrito. 99% dos advisors que têm alguma alocação, né? Que fizeram alocação ali pros clientes, né? Tem planos de manter ou aumentar a exposição em 2025, né? E aí, para aqueles que não alocaram, 19% tem ali planos, né, para fazer essa exposição em 2025, que é mais que o dobro do ano passado. Então, assim, quando a gente olha para esses dados, pensa, não tem como dar errado, né? Mas a gente nunca pode pensar que não pode dar errado, segundo Howard Marks. Então, vamos dar uma balanceada aí nas expectativas, né? Teve esse dado que eu achei muito interessante também, que só em 2025, né, a entrada ali, as compras pelas instituições superou a quantidade de bitcoins minerados, né? Então a gente continua ali com essa expectativa do choque de oferta. A Tether anunciou que todo o grupo vai ser alocado para El Salvador, né? Inclusive o presidente de El Salvador deu um welcome para eles. Acho que isso é uma notícia super legal, assim, pra gente, né? Ver que talvez as empresas criptos vão fazer cada vez mais esse movimento e talvez a galera cripto também, né? Para os países em que são mais pró-Bitcoin, esse gráfico eu achei chocante, tá? Para quem não sabe, gente, esse Sharpe Ratio, ele mede a questão do retorno versus o risco de se ter aquele ativo, né? E o que eu achei interessante é que o Bitcoin, ele superou, né, o ouro e o SP500, né? Então, isso aqui significa, basicamente, considerando o ano passado, né, a relação risco-retorno do Bitcoin está melhor. Então, né, é menos arriscado nesse momento segurar Bitcoin do que SP500 e ouro. O que é muito louco, né? Assim, a gente chegar nesses níveis é louco. E aí, por exemplo, os treasuries, né? Eles tornam muito arriscado pelo retorno provido. Então, tá todo mundo pra lá por causa do cenário macro, mas ao mesmo tempo, nesse momento, ele é um ativo com muito mais risco do que o Bitcoin. Então, é uma coisa muito maluca que a gente tá vivendo, né? Em relação a alguns dados on-chain, a gente vai falar mais, né, para quem é membro Tubarão. Se você quiser, claro, se inscreva aqui embaixo, né? Mas para quem é membro Tubarão, a gente vai falar só sobre análise on-chain, né? Mas a gente atingiu níveis de sobrevenda no Bitcoin, considerando aqui os retails principalmente, né? E também tem esse dado que eu queria mostrar para vocês, para dar uma esperança no final
no vídeo, né, que é os long term holders, né, eles atingiram um pico de liquidação de venda deles ali no dia 4 de dezembro, mas eles estão diminuindo as vendas, né, atingiu aqui o menor nível em bastante tempo. Então, isso aqui também diminui a pressão de venda, né? É claro que a gente tem as alavancagens, né, que também faz esses swaps, essas chicoteadas de preço muito grande, né? Mas pelo menos a pressão de venda dos long-term holders está segurando. Né, meus caros, da minha perspectiva, assim, de verdade, verdadeira, sendo o mais transparente possível, e eu acho que essa é uma coisa que eu quero tentar cada vez mais, assim, ser mais humilde e mais transparente. Eu acho que o cenário macro tá super estranho. Eu acho que a gente precisa de algumas semanas, alguns dias, algumas semanas, na verdade, né? Pra ver, pra sentir a temperatura, né? Usando um termo do Howard Marks também, pra sentir a temperatura, entender o que está acontecendo. Hoje eu recebi uma mensagem, uma pessoa me falou assim: tô all in, Chailink, você acha que é uma boa ideia? Não, eu não acho que é uma boa ideia, nenhum movimento extremamente arriscado nesse momento, tá? Eu, particularmente, tô tentando me tornar, assim, nesse momento do ciclo, talvez seja completamente errado, tá? Mas nesse momento eu sinto que dar um passinho atrás, talvez reduzir um pouquinho de exposição, ver o que tá acontecendo no macro, é a melhor decisão pra mim. Pode não ser pra você e tá tudo bem, mas eu particularmente, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu acho que eu sou uma investidora muito conservadora e eu estou no Bitcoin porque, na verdade, eu vejo ele como um ativo de segurança, né? Mas eu entendo que existem volatilidades ali e dependendo de como está o seu portfólio, as coisas precisam ser ajustadas, né? Mas no longo prazo, assim, é isso, a questão de risco-retorno do Bitcoin parece melhor do que praticamente tudo. O cenário macro pode pegar fogo, mas no final do fogo, talvez o extintor é o próprio Bitcoin, né? Mas claro que existe, assim, muita volatilidade. Acho que esse ano vai ser volatilidade para todos os lados, né? Eu comecei a minha vida, né, minha jornada de investidora no Bitcoin, então volatilidade sempre foi uma coisa que eu vivi, mas eu sinto que as coisas estão muito mais rápidas, né? Então a gente tem que se adaptar também e se informar. Acho que o meu objetivo aqui foi trazer um pouco desses dados, tá? Eu também não quero nunca ser aquela produtora de conteúdo que deixa vocês com medo ou com super FOMO. Não, eu quero que a gente consiga ser investidores inteligentes, que mantenham a nossa sanidade, tá? Então, o meu objetivo aqui também não é deixar ninguém desesperado ou super bullish, né? O objetivo é trazer os dados para que a gente consiga balancear as nossas expectativas em relação ao futuro. Eu ainda acho que o Bitcoin nesse ciclo vai acima de 120, 130 mil dólares. Estou esperando por isso, estou posicionada por isso, por mais que eu tenha diminuído um pouquinho a minha exposição só para ficar mais confortável aqui também nas próximas semanas. Mas é isso, a gente vai acompanhar diariamente no Twitter e no Instagram o mercado, né? E semanalmente aqui com vídeos para vocês. Espero que todos fiquem bem. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo e o que vocês estão achando do mercado nesse momento. Beijos!